Obrigada. O título do projeto, como já foi dito, é A Geoinformação nos une, vamos aprender com ela. Eu sou professora no Departamento de Geografia, lá no Rio de Janeiro, no Brasil, e nós temos os cursos do bacharelado e da licenciatura. Esse projeto, ele cresceu, na verdade, surgiu e cresceu no período da pandemia, em que o Brasil sofreu um impacto, uma necessidade de readaptação, né, de toda a rede escolar, principalmente a rede pública, né, as escolas elas não estavam preparadas, eu acho que isso aconteceu em grande parte do mundo, mas o Brasil sofreu um pouco, e consequentemente, as crianças, os docentes, né, para conseguir dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente percebeu tanto uma dificuldade de acesso às ferramentas de conexão, como trazer o conhecimento da sala de aula para esse ambiente virtual, e a gente percebeu que poderia fazer uma integração a partir da possibilidade da localização da geoinformação como conceito base, que poderia integrar algumas disciplinas, apoiando o professor, dando suporte aos alunos que tinham algum acesso, né? Houve uma corrente no sentido de algumas escolas conseguirem fornecer acesso à internet, alguns equipamentos. Então, de alguma forma, a gente quis contribuir com o projeto. E nesse caminho, a gente recebeu e vem recebendo apoio de 3 instituições, inicialmente o Instituto Réditos, que é uma agência que dá apoio inicial a projetos de inovação, então um agradecimento a eles, e ele vem caminhando com outros 2 financiadores, que é o próprio CNPq, que está me ajudando aqui com a bolsa para o pós-doutoramento, e a FAPERJ, que é uma instituição estadual. Nós temos hoje na equipe, em sua grande parte, alunos da graduação, na maioria, alunos da licenciatura na geografia, mas a gente tem alguns representantes também do bacharelado e de um curso, que é um curso integrador, que tem uma visão mais dinâmica, que é o bacharelado em ciências da matemática e da natureza. São alunos que têm um conhecimento um pouco maior na área de programação, de matemática, então isso vem ajudando também na configuração da plataforma com uma possibilidade de implementar um SIG-Web disponibilizado aí para os professores. Lá na universidade somos 3 professores da UFRJ e a gente tem uma parceira da Universidade Federal Fluminense, a Mônica Richter. A etapa preliminar do projeto, ela começa com uma pesquisa de doutorado, que foi concluída até antes da pandemia e que demonstrou a importância de introduzir as geotecnologias no ensino, principalmente na educação base. Eu vou falar um pouquinho lá da estrutura do Brasil nesse sentido. A gente, após essa defesa de doutorado, a gente realizou um curso de extensão, porque chegou de forma muito intensa ao departamento, a alguns docentes, essa necessidade dos professores da rede de ensino base, né? A necessidade de atualização, após muitos anos de formados, a gente tem, os professores envolvidos na pesquisa, a gente tem essa dificuldade, né, de se manter atualizado, de acompanhar a mudança e como implementar essa mudança no dia a dia, sala de aula, esses professores mais ainda. Então, fizemos algumas oficinas dentro de um projeto de extensão, tentando capacitar e atualizar algum desses professores, e, em sua maioria, professores do Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, e algumas escolas do município do Rio de Janeiro. O Pedro II é um colégio de referência lá no Rio, então, mesmo esses professores que atuam numa escola de referência, com relativamente bons salários, uma estrutura disponível, eles têm essa dificuldade. Imagina aqueles que não têm esse acesso a esses recursos, né? Então, essa foi a etapa preliminar. E o que é o projeto, né? A ideia é disponibilizar um espaço na web em que a gente conseguisse fornecer, trocar com esses professores atividades, conteúdos, algumas orientações,
algumas formações para quem quisesse se atualizar. Então, a ideia era criar uma grande plataforma de divulgação tanto de conceitos atualizados, de discussões conceituais, de possibilidades de trabalhos e atividades que os professores pudessem implementar nas suas escolas, quanto também uma adaptação de algumas pesquisas que são desenvolvidas a nível da graduação na geografia e que pudessem, de alguma forma, chegar até esses usuários, esses espectadores que muitas vezes estão ali de fora e não conseguem acompanhar, não estão vivenciando aquela rotina do dia a dia da pesquisa. E a gente faz muita pesquisa que não chega à população, que não chega a uma rede que pode interessar aquele resultado. Então, também é uma forma de fazer essa adequação, tanto conceitual quanto de conteúdo, para esses professores poderem adaptá-los no dia a dia de sala de aula. Inicialmente, a gente segue tendo como base ali, no Brasil, a gente tem uma diretriz que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É uma estrutura pensada de forma a ter minimamente algum conteúdo e orientação para cada ano letivo, né? Cada grupo de crianças. Existe um roteiro, vou mostrar um pouquinho daqui a pouco, em que em todo o Brasil a gente tem que seguir aquela orientação. Inicialmente, a plataforma ela foi pensada com esse roteiro, né, construindo para cada turma, ali, cada série, dentro das suas competências, as atividades, mas recentemente a gente fez uma reflexão, fizemos uma prática numa escola, que eu vou mostrar, e percebemos a importância de integrar o professor dentro da sua realidade na construção da atividade. Então, a gente está no processo agora de remodelação dessa plataforma. Ela não estava terminada ainda, o que foi bom, porque a gente agora vai rever algumas atividades, e a gente vai conseguir com essa nova perspectiva. E também o projeto ele tem esse viés, essa tentativa de ajudar esses docentes que querem essa atualização, essa capacitação depois de muitos anos fora, né, da universidade. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece da estrutura aqui no Brasil, a gente tem a parte da educação infantil, que são os miúdos, até 4 anos, 5 anos. A gente tem o ensino fundamental, que é dividido em 1 e 2, então, mais ou menos do 1º ao 5º ano, seria o ensino fundamental 1, e do 6º ao 9º ano, o ensino fundamental 2. E aqui tem uma divisão importante, considerando a geografia, por exemplo, que até o 5º ano, então, o 1º ao 5º ano, a gente tem um professor regente, que é um professor que rege, que dá sistemática a toda a turma de todas as disciplinas. A gente não tem um professor exclusivo, por exemplo, de geografia. A partir do 6º ano, aí sim, as disciplinas base, elas recebem professores para atuar em cada uma delas. O ensino médio, né, já são jovens, que aí esse percurso ele está no processo aqui agora no Brasil de reformulação, de rediscussão, até chegar ao ensino superior. Para cada uma dessas turmas, né, séries, enfim, a gente tem essas competências, essas unidades que vocês veem aí. Então, uma unidade geral, que é dividida em unidades temáticas, e as competências que o aluno precisa atingir para poder seguir para a próxima turma. E a gente pensou a plataforma, as atividades baseadas nessas competências inicialmente. Então, aí é um exemplo, por exemplo, do 1º ano, em que a gente tem lá a unidade, o sujeito e o seu lugar no mundo, o modo de vida das crianças, em que a competência esperada é que a criança ela seja capaz de descrever características observadas dos lugares de vivência, moradia, escola, e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. Então, é aquele momento em que a criança, nos seus 7, 8 anos, ela passa a observar o espaço, identificar algumas semelhanças, relatar as diferenças, e a gente pensou uma atividade que se chamaria Onde Estão as Coisas? Que lugar é esse? Então, iniciar com uma brincadeira sobre diferentes objetos, identificar diferentes lugares de vivência, e isso poderia ser implementado, por exemplo, no Map Viewer. Então,
para cada atividade ali proposta, a gente foi tentando identificar que ferramenta, utilizando aí a nossa licença do ArcGIS Pro e toda a estrutura ali dentro, todas as ferramentas disponíveis. O FRJ ela adquiriu essa licença aqui no Brasil, então a gente tem o acesso. Na maior parte dos casos, a gente tem adotado os Story Maps, mas existem algumas atividades criadas aí com essas outras ferramentas também. E aqui eu vou mostrar daqui a pouco fora da apresentação, mas é só para vocês já verem como é que está o espaço hoje. A gente chamou de GeoEducar. O link de acesso está aqui embaixo. Eu vou entrar aqui rapidinho para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu tenho que mudar a janela, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Esse aqui, pronto. Então, eu acho que vocês estão conseguindo ver a plataforma, né? Que eu já acessei ela. Então, estamos a ver, continua. Okay. Quando você acessa a plataforma, então, a gente quis criar uma coisa de fácil acesso, mais livre e limpa possível, para não dificultar muito o professor, que o objetivo é justamente facilitar a vida do professor. O professor aqui no Brasil, principalmente nas escolas de ensino básico, o fundamental, ele acaba dando muitas horas aulas, é um processo cansativo de um dia de trabalho. Então, essa é uma das dificuldades. Eu não tenho tempo para conseguir me atualizar, para buscar material. Então, o que for disponível, o que for de fácil acesso e que for gratuito, é outra questão também, seria interessante. A gente tem uma particularidade, né? Todo mundo conhece, que é a dimensão do Brasil. Então, é difícil você construir uma atividade que todo o Brasil, todas as escolas de todos os estados e municípios pudessem adotar da mesma forma. Isso também tem trazido muitas reflexões, principalmente depois dessa prática que a gente fez, que eu vou mostrar. Então, a gente está mudando o viés da plataforma e das atividades para atender o professor. Inicialmente, a gente tinha pensado em atividades prontas, que o professor pudesse pegar, e agora a gente está pensando em adaptar a um roteiro de orientação ao professor, com sugestões de ferramentas, de lugares, de materiais, que ele possa construir de uma forma mais fácil possível aquela aula que ele vai propor, utilizando, em alguns casos, a própria estrutura ali do hub do ArcGIS. Então, a plataforma, quando você acessa, a gente dividiu um link, que facilita o professor acessar. Cada turma tem o seu próprio link, como eu mostrei, né, a divisão que temos aqui no Brasil. Isso ainda é uma visão inicial, a gente vai avaliar até se é uma estrutura, um design interessante, mas a princípio a gente pensou assim. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque eu acho que quando eu clico, ele não precisa mudar de tela. Então, por exemplo, eu entrei aqui na turma do primeiro ano, então tem uma descrição geral, e as atividades, a ideia era que a gente tenha, né, posteriormente, várias possibilidades, várias sugestões de atividades que o professor possa clicar e acessar. Eu vou voltar aqui para o segundo ano. E esse projeto tem uma particularidade, a gente começou com o primeiro, segundo ano, eu tenho uma filha que hoje está no terceiro ano. Então, foi bem interessante, assim, até um experimento doméstico, eu poderia falar, porque a gente ia construímos as atividades, construímos as estruturas, eu trocava muito com ela. A minha filha, ela estuda numa escola que não é pública, uma escola particular, então até uma referência para que eu possa tentar elevar um pouco o padrão. Aqui no Brasil, as escolas para os miúdos, né, de 6 a 11 anos, né, que seria o ensino fundamental 1 e 2, as públicas geralmente têm mais dificuldade, pouco acesso, são poucas as escolas públicas que a gente tem uma excelência no nível de desenvolvimento ali do processo. Então,
muitas vezes a gente acaba optando pelas particulares, né, pelas privadas, tentando, em alguns casos, dar esse suporte. A gente tem, claro, exceções de escolas ótimas, públicas também, que são modelos de referência, que tentam ali ser polos desse processo. Enfim, então, qualquer apoio nesse sentido é interessante. Eu vou entrar no segundo ano também, porque aqui eu tenho um modelinho já com roteiro. Então, por exemplo, eu vou abrir uma atividade, com certeza esse aqui é um story map, baseado em toda essa estrutura que eu mostrei para vocês, né, do nosso planejamento a nível nacional, que é indicado para todos os professores seguirem. Essa indicação, ela sugere adaptações, ela permite adequações, né, porque a gente tem alunos, por exemplo, na região norte do Brasil, que vão de barco, que tem que passar um bom tempo ali até chegar a uma região mais de difícil acesso. Tem alunos nas grandes cidades com outra realidade. Então, para cada caso, é o professor ali, no seu dia a dia, do exercício de aula, que vai propor essas adequações. Então, aqui, por exemplo, é uma atividade, diferentes modos de ver, diferentes pontos de vista. A gente vai sugerindo, falando sobre aquele conteúdo, aí lembrando que o primeiro, segundo, terceiro ano são crianças ainda muito pequenas, miúdas, né? Que estão no processo de consolidação da alfabetização. Então, a gente até pensou algumas atividades que integrem diversos conteúdos pautados ali, tendo como base central já a informação, a partir de alguma ferramenta, mas que o professor conseguisse trabalhar outros conteúdos também. No Brasil, a gente, como eu falei, do primeiro ao quinto ano, é um professor regente, então é um professor único que vai integrar essas disciplinas, português, matemática, ele que vai dar. Em algumas escolas, a gente tem alguns professores auxiliares, como professor de inglês, professor de arte, educação física, mas aquelas disciplinas normais, né, as disciplinas base, posso dizer assim, elas são apresentadas ali na dinâmica do dia a dia por esse professor regente. Então, eu lembro muito bem assim, desse exercício que eu observei, que eu acompanhei com a minha filha também, desse processo, o primeiro ano dela, né, que é o processo de fortalecimento da alfabetização aqui nas crianças, seus 6, 7 anos, foi no momento da pandemia. Então, todo aquele processo do letramento, da formação das frases, foi no modo remoto, que foi bem difícil, apesar de todo o acompanhamento que eu dei, né, e que ela tinha ferramentas ali das escolas. Quando ela chegou no segundo ano, que é um momento de consolidação, e aí ela foi para o presencial, ela sentiu aquele primeiro impacto, né, a dificuldade nos primeiros 2 meses. Então, a gente começou a pensar também formas de integrar esse processo de alfabetização nessas séries iniciais à geografia, né? A observar o espaço, diferenciar objetos, fenômenos, lugares. Então, uma das atividades que a gente pensou, por exemplo, é a seleção de livros didáticos, de histórias, que são livros aqui premiados, e que o professor, ao apresentar esse livro, né, estimulando ali a leitura e a escrita, ele também discutisse a geografia. Então, tem um dos story maps que são personagens, que são animais aqui da nossa fauna, que são conhecidos, a arara, o jabuti, e eles percorrem o Brasil numa viagem de aventura. Então, essa história, né, esse livro, ele vai trazendo as características geográficas de cada capital, de cada cidade que eles visitam nessa aventura. E, ao mesmo tempo, o professor pode trabalhar a alfabetização e também pode trabalhar a geografia, porque está apresentando diferenças culturais, música, alimentação, vestimento, como é que as pessoas se comportam, as brincadeiras, enfim. Aqui é um outro exemplo, né, que, enfim, as crianças elas podem perceber as diferenças na sala de aula, né? A gente apresenta essa discussão do espaço dentro da sala de aula, o que se tem na sala de aula, como está localizado, o olhar do topo,
E aí apresentamos ali naquele momento essas diferenças culturais, estruturais, não só no Brasil, mas aí já começa uma percepção a nível, numa escala em que eu trago ali o mundo. Enfim, a gente tem, deixa eu ver se eu vou conseguir voltar aqui para uma outra, por exemplo, para vocês verem. Tem 8 minutos ainda. Então, referências espaciais, a localização. Então, a gente monta esse Story Map trazendo vídeos, trazendo áudios, propondo algumas atividades. Os alunos que estão na equipe trabalhando também construíram alguns joguinhos. A gente tem umas plataformas gratuitas em que você pode montar um jogo interativo e colocar o link para o professor propor ao aluno, até como atividade de casa. Ele vai construir, então, a ideia junto com a turma, o que for mais adaptável. E aí eu queria chegar agora na atividade que a gente fez prática. A ideia do projeto é ter uma validação, um teste em várias escolas de diferentes contextos, tanto sociais, econômicos, de localização. O projeto está muito concentrado no estado do Rio, eu espero que eu consiga atingir o restante do Brasil, mas, a princípio, eu estou focada ainda nas escolas do estado. A gente tem já a oportunidade de trabalhar na capital, mas eu quis fazer esse primeiro experimento fora da capital. Então, eu não sei se vocês estão vendo aqui esse mais cene. Não sei se conseguem ver que eu mudei aqui para o mapa. Não, nós estamos ainda a ver o web. Faltam 6 minutos. Eu não sei se quer usar agora conseguimos ver o globo. Eu vou só para vocês se localizarem onde tudo bem, Elizabeth, eu não tenho problemas que mostre durante os 30 minutos, só que depois não há nem perguntas e se calhar também não há respostas. Portanto, eu vou deixar falar, vou só pedir para as pessoas colocarem já as perguntas na janela de conversação. Obrigado. Tá ok. Então, só para se localizarem, mais ou menos, vocês saberem onde fica, o Rio de Janeiro, a cidade, capital, está aqui. A gente fez esse experimento nessa pequena cidade aqui em Mambucaba, que fica na região, uma região turística, de presença de pescadores. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação, e aí a gente já termina. Só um minutinho. Aqui, pronto. Então, vocês tiveram uma ideia geral. O que foi essa atividade prática? É uma escola, naquela localidade que vocês viram, então é uma região mais afastada da capital, uma escola também do município e do estado, é uma colégio estadual, mas ela tem muito suporte até das prefeituras, e é uma escola que não tem muitos recursos, mas foi possível fazer a apresentação da plataforma, como vocês estão vendo aí com a turma, e posteriormente discutir essa paisagem. A escola ela fica em frente à praia, então a gente apresentou um livro que se chama Da Minha Janela, é um livro conhecido aqui, e ele retrata a comunidade do Complexo do Alemão, que é uma comunidade carente no Rio, e que, a partir da janela, você vê a movimentação, as diferenças culturais, as pessoas indo e vindo. Então, o exercício de olhar o mundo, né? De olhar. E a gente os professores que aplicaram a atividade propuseram isso à turma, e aí o que se via, o que você observa, tentar estimular nos alunos essa reflexão sobre o espaço. E a gente pediu como avaliação que eles desenhassem, retratassem, explicassem esse olhar espacial. E a gente recebeu alguns desenhos, que aqui eu trago alguns resultados, enfim, foi uma experiência bem interessante. Todo o processo ele foi construído com o apoio do professor da escola. Então, a gente tinha construído a atividade, mas na hora de implementar, ela foi totalmente remodelada a partir da realidade daquela turma, né? As necessidades, as dificuldades. E uma das coisas, inclusive, foi transformar o Story Map num arquivo
que pudesse ser impresso, um PDF, alguma coisa que pudesse ser levada ali, caso a turma não tivesse acesso à multimídia. Então, basicamente é isso. O projeto ainda está no início. Essa primeira validação trouxe uma reflexão muito grande de mudança da forma como construir, que é necessário integrar o professor e pensar essas diferenças internas que a gente tem aqui no Brasil. Queria agradecer muito o tempo e abrir as perguntas, caso alguém... Ainda temos 3 minutos. Muito obrigado pela apresentação, foi bastante detalhada. Acho que é interessante também vermos aqui outras realidades do mundo que fala português, independentemente se tem uma acentuação diferente, algumas palavras diferentes, mas é muito interessante ver abordagens distintas na área da educação e pronto, que também estão adaptadas à realidade de cada envolvência, ok?